Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você acredita que a autoestima tem a ver com reprogramação mental? Absolutamente tudo. Quase todos os problemas psicológicos e com necessidade de reprogramação cerebral são atribuídos à baixa autoestima. Quando você não está bem com você mesmo, você começa a ter um monte de dificuldades com um monte de outras questões em sua vida pessoal, profissional e social. Tudo vai atrapalhando e vai impedindo que você alcance o que você quer. E por incrível que pareça, algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é autoestima. Então, quero hoje estar falando mais com vocês sobre isso. A autoestima não é um sentimento, não é uma atitude como pensam muitas pessoas. Na realidade, a autoestima é um processo em que sentimentos e atitudes fazem parte. Tem a ver com o nosso valor próprio, de como nos vemos, a confiança que precisamos ter em nós mesmos para nos sentirmos capazes de poder enfrentar os desafios da vida, ou seja, termos amor próprio. Porque se não nos amamos, não nos valorizamos, não nos respeitamos, ninguém vai fazer isso pela gente. E a correria do dia a dia anda tão grande, as tensões frente ao momento em que a gente vive por conta de pandemia e confinamento e a preocupação com os outros, né, tem consumido tanto tempo das pessoas que elas acabam esquecendo que não estão percebendo a importância e a necessidade de estarem bem consigo mesmas. Ficam tão preocupadas com tudo ao redor que esquecem de olhar para dentro. E só conseguimos estar bem conosco se estivermos com a nossa autoestima fortalecida. Porque uma coisa vai puxar a outra e depende da outra ao mesmo tempo. Tá tudo interligado. Uma pessoa com sua autoestima baixa, ela vai ter ansiedade, vai ter medo, vai acabar desenvolvendo depressão, fobias, enfim, e uma série de outros problemas por não se sentir segura para enfrentar as situações, por faltar confiança em si mesma de ir adiante ou arriscar. Chato isso, não é? Ninguém quer ficar parado, todo mundo quer ser vitorioso. E como percebemos se a pessoa está com sua autoestima boa ou ruim? Identificamos a autoestima de uma pessoa de acordo com a autoimagem que ela faz de si mesma e o quanto ela aprecia ou não esta autoimagem. É a sua autoestima que começa a ser construída na interação afetiva com as pessoas no primeiro instante de nossa vida. E nessa interação é que a gente vai desenvolvendo nossos sentimentos de forma positiva ou de forma negativa. E vai se desenvolvendo, então, no decorrer de nossa existência. Dependendo das coisas que aconteçam e como aconteçam, se a gente é recriminado ou não, a gente pode ter uma autoestima mais elevada, mais confiante na gente mesmo, ou uma autoestima mais baixa, onde a gente não confia e nem tem segurança na gente mesmo. Então é um processo ativo e contínuo que se atualiza dia após dia, através de todas as nossas experiências, e absolutamente todas, tá? Todas elas são importantes. E não tem nada a ver com egoísmo. A pessoa que tem uma autoestima positiva, ela tem consciência de si, ela é autocentrada, ela possui ética e bom senso em relação às coisas todas que estão acontecendo. Ela não vai trabalhar para prejudicar o outro. Ao contrário, a pessoa que acaba prejudicando o outro, querendo sabotar as questões do outro, é uma pessoa que não está com a sua autoestima elevada. É uma pessoa que, né, com a autoestima elevada, ela reconhece as suas qualidades como potencialidades e vai utilizar essas potencialidades de forma assertiva. Ela assume a responsabilidade pelos seus erros e dificuldades e sabe que necessita aprender para transformá-los em potenciais e diversas formas.
ela vai pensar em si como um elemento, né, uma pessoa útil à comunidade, e não como um centro da comunidade ou centro de si mesma, e ver os obstáculos da vida como possibilidade de desenvolvimento e maturidade. Então, ela vai estar ali exercendo a sua autonomia e sua independência para ajudar todos. Ela vai buscar gerar valor para o mundo e não se preocupa com o que as pessoas vão pensar ou falar, porque ela está segura de si mesma, ela sabe do que está fazendo, ela sabe lá no seu interior que o sucesso é estar de bem consigo mesma, e para isso ela não precisa ser a pessoa mais bonita nem a mais inteligente, ela só precisa saber quem é e acreditar em si mesma. E com isso ela vai desenvolvendo um monte de habilidades para ajudar cada vez mais. E de todos os julgamentos que enfrentamos na vida, nenhum é mais importante que aquele que temos de nós mesmos. Por isso, eu te convido a refletir sobre o quanto é importante avaliar como foi o seu dia de ontem e o que você vai poder fazer para melhorar o seu dia de hoje. E a partir disso, construir o seu amanhã. Quando você faz essa autorreflexão e avalia o que precisa fazer para ser melhor a cada dia, buscar pensamentos mais positivos diariamente, isso é reprogramar. É não ter medo de procurar ajuda se estiver precisando, né, para trabalhar em seu desenvolvimento pessoal. Assim, você também entende que viver um dia de cada vez e viver bem são grandes escolhas para quem está se reprogramando, pois a vida é a única coisa que não podemos voltar atrás e recomeçar, porque ninguém vive 2 vezes nessa vida. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar na gente mesmo. Agora, o que uma programação errada faz com a sua autoestima? Já pensou sobre isso? Se a autoestima é a capacidade que a pessoa tem de confiar em si própria, de se sentir capaz de poder enfrentar os desafios da vida, é saber expressar de forma adequada para si e para os outros as próprias necessidades e desejos, é ter amor próprio, enfim, é saber que você tem o direito e merece mesmo ser feliz. Imagina o que acontece se você não tem uma autoestima elevada, se você não tem nada disso do que eu te falei. E o que faz então a gente ter uma autoestima baixa? É não acreditarmos em nós mesmos, é achar que os outros sabem mais da gente do que nós mesmos, permitir que os outros digam o que, como e quando devemos fazer ou falar as coisas. Enfim, é esquecermos de nós mesmos, esquecermos que somos seres cheios de desejos, vontades, capacidades e potencialidades para conseguirmos o que quisermos. Na realidade, uma autoestima é a gente não saber se amar. Uma autoestima baixa é a gente não saber se amar. Porque a pessoa que ama a si mesma e respeita-se, automaticamente ela vai respeitar as outras pessoas e jamais desejará prejudicá-las. Pessoas com autoestima baixa tendem a culpar os outros pelo que está acontecendo em suas vidas, permitem que os outros usem e abusem delas, né? Usem e abusem bem entre aspas, porque vão se aproveitar mesmo dessa baixa autoestima. Elas tendem a buscar o álcool, as drogas, o fumo, tendem a ser negativistas, temem correr riscos, frequentemente estão tristes, desanimadas, sofrendo, reclamando o tempo todo. Então, se a gente assume os nossos problemas, as nossas dificuldades, é o que vai fazer com que a gente entenda a importância disso para a gente poder, passo a passo, ir buscando respostas para o que a gente pode fazer, recuperar e resgatar esse nosso bem-estar. Eu me lembro de uma frase de Sêneca, né, que ele dizia que durante toda a nossa vida é preciso que a gente aprenda a viver, porque não existe ninguém igual a ninguém e nenhum dia é igual ao outro.
Muitas vezes, sozinho, não se consegue recuperar a autoestima, especialmente se essa autoestima estiver muito baixa. Porque você vai tudo negativar, qualquer possibilidade, qualquer tentativa, você vai achar que não vai conseguir. Então é preciso que uma pessoa seja facilitada e encorajada a construir amor próprio, e isso se consegue juntamente com fortalecimento interno, ou seja, uma forma de reprogramar esse cérebro, reprogramar a forma de você ver as coisas que estão acontecendo, o que aconteceu na sua vida, para te impedir que você confiasse em você mesmo, fosse segura de você mesma, para entrar em ação. Viver essa vida que você nasceu para viver. E às vezes é somente a partir de uma doença ou de uma dificuldade na vida que algumas pessoas vão descobrir forças que jamais imaginavam ter. E que a partir dessa força, desse potencial interior que surge nesse momento, é que vão conseguir dar sentido às suas próprias vidas, aprendem o valor e o significado da palavra vida. Mas a gente não precisa esperar chegar esse momento para se resgatar. Se você não consegue fazer isso sozinho, não tenha receio em pedir ajuda. É melhor pedir ajuda do que continuar infeliz e sofrendo, né? Querendo entrar em ação, querendo desbravar o mundo, mas não ter segurança para isso. Você pode ser facilitado na busca desse potencial interior, fortalecendo-se internamente. Lembre-se que o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. E a reprogramação cerebral pode te ajudar muito para modificar padrões que foram formados, programados aí na sua mente de forma errada, te levando a não acreditar em si mesmo e te levando a ressignificar então isso tudo, para você poder passar a ser seu melhor amigo, estando bem consigo mesmo e com a vida que você tem. Se amando, se respeitando e se valorizando, sentindo-se orgulhoso de você mesmo. E isso é muito importante, porque quando a gente tem a nossa autoestima elevada, a gente passa a ter mais força, mais energia para buscar aquilo que a gente quer, para realizar os nossos sonhos. Quando a gente não tem essa autoestima elevada, a tendência é a gente fazer o quê? Ah, não, deixa para lá. Ah, eu não vou conseguir mesmo. Quantas vezes eu já tentei, mas não deu certo, então não quero me machucar novamente, não quero me frustrar novamente. Então é muito importante a gente ter claro para a gente como a gente está se sentindo. Se você fosse escrever sobre você, fizesse um autorretrato seu, de que forma você faria esse autorretrato? De que forma você se desenharia? De que forma você se descreveria? Existe foi feito um estudo, né? Eu não me lembro agora qual foi a empresa que fez isso, não estou me lembrando agora, mas de botar um pintor para poder fazer o autorretrato, né, das pessoas. Ele não via a pessoa que chegava e pedia para que a própria pessoa se descrevesse. A partir do que a pessoa falava, né, em relação a si mesmo, ele fazia ali o autorretrato. Depois eles botavam uma outra pessoa na frente, né, dessa pessoa que fez a sua autodescrição e pediu para essa nova pessoa fazer a descrição dessa primeira pessoa. E o pintor também não via ninguém e foi fazendo o autorretrato da impressão que a segunda pessoa teve da pessoa. E foi muito interessante, porque absolutamente todas as pessoas que fizeram a sua autodescrição se descreveram mais velhas, mais feias, piores do que as pessoas que estavam ali olhando para elas e descrevendo elas. Então é uma forma da gente ver como que a maioria das pessoas não tem esse olhar positivo para si mesmo.
A gente está sempre se negativando de alguma forma, não acreditando no nosso potencial, não acreditando que a gente é capaz de evoluir e seguir adiante. Então é sempre a gente se recriminando porque o cabelo tá feio, porque né, as mulheres têm muito isso. O cabelo tá feio, a pele tá com ruga, é isso, é aquilo. E aí o que acontece? Quando você faz essa sua autoimagem de forma negativa, você vai passar essa autoimagem para as pessoas, porque a tua autoconfiança, a tua autoestima está diretamente ligada àquilo que você vê de você mesmo. Então, se você não se vê bonita, se você não se vê capaz, se você não se vê inteligente, se você não se vê forte, você vai, sem se dar conta, na maioria das vezes, passar isso para as pessoas, que você não é uma pessoa capaz suficiente, que você não é uma pessoa de confiança suficiente, que você não é bonito o suficiente, e por aí vai. Então eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Experimenta fazer uma descrição, como você se descreve. Faz ali, né? Põe no papel mesmo o como você se descreveria. E aí, pede para uma pessoa de confiança que você tem, pede para ela descrever você. E aí depois você faz esse comparativo para avaliar se o que a outra pessoa te descreveu, a forma como a outra pessoa te descreveu, se está batendo com aquilo que você percebe de você mesmo. A partir disso, você vai começar a perceber no que você precisa começar a olhar de uma forma diferente para você mesmo, para você trabalhar nessa mudança. E aí tem que ser gradativo, né? Não adianta que a gente não vai mudar o todo de uma vez só, a gente precisa olhar para cada parte, né? Ou observar qual a parte que mais nos incomoda, no que a gente gostaria de realmente trabalhar nossa mudança, porque a gente vem percebendo que, poxa, não tá legal, isso tá impedindo que eu avance, não tá me ajudando no trabalho, no relacionamento, na família, seja onde for. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Cada um sabe, pelo menos deveria saber, porque o autoconhecimento ele é muito importante, né? Então, se você tem os seus pontos que te doem, né, os pontos na tua vida, nas tuas atitudes, na tua forma de se ver, na tua forma de pensar, que estão te incomodando, olhe com bastante amor e carinho para isso e avalie de que forma você pode começar a trabalhar em você nessa mudança. Se fosse um amigo seu, uma amiga sua, que te pedisse ajuda, olha, eu não estou conseguindo resolver isso, estou tendo dificuldade de conseguir falar com as pessoas, ou estou com dificuldade de me achar bonita, o que for, né? De que forma você ajudaria essa pessoa a se sentir melhor? Se a gente é capaz de ajudar o outro a se sentir melhor, por que será que a gente não é capaz de fazer isso com a gente? E isso aí tem muito a ver, e aí é um outro ponto para você refletir o porquê você se auto-sabota. Porque todos nós temos potenciais e capacidades de sermos tudo, né? Tudo que a gente quiser, tudo que a gente desejar. Mas se a gente se auto-sabota, se a gente não acredita no nosso potencial, ou se a gente permitiu que dores do passado influenciassem ou nos marcasse de tal forma que a gente não consegue mudar isso e a gente acredita naquelas palavras que foram ditas e a gente não trabalhar nessa mudança, a gente vai morrer desacreditando na gente mesmo. A gente vai morrer de inveja do outro, vai morrer angustiado com as nossas dores, né, ou reclamar de tudo e de todos, porque a gente não está trabalhando na gente para mudar. Então é muito importante a gente ter claro que não vai ser o mundo que vai mudar para a gente ficar bem. Não vão ser as pessoas que vão ficar nos paparicando para nossa autoestima elevar.
somos nós que precisamos trabalhar na gente para sermos a melhor versão que queremos ser no mundo, né? A melhor mudança que a gente quer para o mundo, a melhor atitude que a gente quer ter para o mundo, é na gente que a gente vai trabalhar. Então, se a gente quer uma pessoa de um certo perfil, que age de uma certa forma, né? Vamos imaginar, uma dica aí. Como é que seria uma pessoa que você idealiza com autoestima elevada? Como é que é o perfil dessa pessoa? Como é que é a atitude dessa pessoa? Então, se espelhe nela. Modele esse perfil, traga para você e comece a trabalhar em você essas mudanças, né? Ah, não consigo, é autossabotagem, porque é muito mais fácil falar eu não consigo do que de repente tentar trabalhar na mudança. Então, se você começa a fazer, mesmo que você não esteja acreditando que vai acontecer, faz. Tudo começa aqui na nossa mente. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa mente, de visualizar aquele perfil que a gente quer pra gente, a mudança que a gente quer pra gente, o nosso cérebro começa a ser reprogramado. E com isso a gente começa devagarinho a fazer as mudanças acontecerem. Agora, lógico, precisa do comprometimento. Não é imaginar uma única vez e a autoestima da gente vai elevar e a gente vai mudar. Então, visualize, imagine, mude as suas atitudes, mude a sua postura, busque conhecimento, estude até aquilo se tornar a sua identidade, até aquilo fazer parte de você. E aí você vai perceber o como foi bom esse processo de mudança, o como você se transformou porque você se permitiu trabalhar em você esse processo de mudança. Então a gente vai pensar no resultado sim, mas a gente tem que entender que para chegar nesse resultado a gente precisa passar por um processo. E se a gente não passa por esse processo, a gente não chega no resultado que a gente quer. Por quê? Porque não é o outro nem o mundo que vai fazer esse processo acontecer. Somos nós que precisamos entrar em ação. Ok? Fica essa reflexão. Vamos trabalhar na autoestima para ficar show de bola, ficar bem com você mesmo, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.